Olha, a produtividade por horas trabalhadas no Brasil recuou no primeiro trimestre. É isso que aponta uma pesquisa do FGV-IBRE. Para comentar esse cenário, a gente vai conversar agora com o pesquisador do Instituto, Fernando de Holanda Barbosa. O Fernando, que já está aqui comigo para poder comentar mais sobre isso. Eu quero entender, né, Fernando, diante dessa situação, porque, olha, o que esse descolamento revela sobre a qualidade de crescimento da economia brasileira? Bom dia, Débora. Olha, a baixa produtividade do Brasil é um problema recorrente ao longo das últimas décadas, né? E por que que é importante você ter uma produtividade com crescimento elevado? Porque é o crescimento da produtividade que possibilita um aumento de renda sustentável, o que vai melhorar a condição de vida das pessoas. E quando a gente calcula a produtividade no Brasil, o que a gente tem visto ao longo dos anos é que ela não tem evoluído, e é por isso que a gente continua nessa estagnação, né? Por isso que a renda per capita do brasileiro não aumenta de forma sustentável e a gente não se torna uma economia rica, continuando a ser uma economia de renda média. Bom, o debate sobre o fim da escala 6 por 1, né, Fernando, a gente tem acompanhado bastante sobre isso e ele costuma ser tratado sobre uma ótica de bem-estar, né, do trabalhador. Mas olhando para os dados de produtividade, o Brasil está economicamente preparado para produzir o mesmo volume trabalhado em menos horas, ainda mais diante de um levantamento como esse, que a gente tem, na verdade, uma piora desse cenário? Então, Débora, você pegou um ponto muito importante, né? Porque quando a gente fala em renda per capita, a gente pensa no produto por trabalhador. E o produto por trabalhador é quanto que um trabalhador, em média, produz. Ele produz, em média, a produtividade hora dele vezes o número de horas que ele trabalha. Então, se a gente tem um crescimento sustentado da produtividade por hora, ao longo do tempo, o que acontece, em geral, é que uma parte desse aumento na produtividade hora do trabalhador, ele vira ganho salarial e o resto vira redução da jornada de trabalho. É mais ou menos o que acontece no mundo, né? Ou seja, a maior parte vira aumento de salário, uma outra parte vira uma redução gradual das horas trabalhadas, que, diga de passagem, é o que a gente observou no Brasil desde a década de 80, a jornada de trabalho tem caído, apesar do baixo desempenho da produtividade. E esse dado aqui mostra justamente a dificuldade que a gente vai ter. Ao longo das últimas décadas, a produtividade por hora trabalhada no Brasil tem crescido num ritmo muito baixo, tá? Em torno de 0,6% ao ano, né? O que dá, ao longo dos 10 anos, um pouco mais de 7% de crescimento, né, da produtividade. E numa tacada só, por exemplo, a gente está reduzindo a jornada de trabalho em 9%. Ou seja, o ganho de produtividade não tem sido suficiente para cobrir a redução das horas trabalhadas. O que isso significa? Que a nossa baixa produtividade, que não está sendo suficiente para gerar um crescimento sustentado da renda per capita, uma parte desse crescimento ainda vai ser dispensado porque a gente está reduzindo a jornada de trabalho. E, obviamente, o cenário nos últimos meses, né, desde a pandemia, a produtividade está mais ou menos estagnada, e esse resultado do último trimestre que mostra uma redução da jornada por hora trabalhada, Agora, da quando a produ- produtividade por hora trabalhada. entendi, Fernanda. Agora, quando a produtividade cai, mesmo em um ambiente de emprego forte, porque a gente tem taxas aí de emprego, né, em níveis históricos, isso sugere que as empresas estão contratando mais gente para poder produzir praticamente a mesma coisa. A gente está diante de um esgotamento, talvez, de um modelo de crescimento baseado apenas em expansão de mercado de trabalho, Fernando? Olha, o que a gente pode falar é o seguinte, né? Primeiro tem o fator demográfico. Justamente esse canal do crescimento, que é a ampliação do uso do fator trabalho, ele está tendo um esgotamento natural. Soma-se a isso, o que a gente calculou é que ao longo do último ano, a jornada de trabalho média utilizada pela firma aumentou, né? O que a gente chama do ajuste na margem intensiva, né? As empresas ampliaram as horas que elas estão utilizando mais do que o número de pessoas. Quer dizer que a jornada média nesse último período foi maior, quer dizer que elas ajustaram na intensidade do uso do trabalho e não contratando muito mais gente. Isso, de certa forma, pode mostrar um esgotamento do mercado de trabalho, em que a maioria das pessoas com a qualificação adequada já estão contratadas e as empresas estão utilizando um pouco mais. Mas o fundamental, numa economia em que a demografia vai começar a gerar problemas porque o fator trabalho vai crescer menos no futuro, é justamente o ganho de produtividade.
E se a gente não conseguir gerar um ganho de produtividade, a gente vai ter, mais uma vez, um baixo crescimento da renda per capita, que acaba frustrando o cidadão, porque ele não vê uma melhora da sua condição de vida. Então, assim, o ponto principal de um baixo crescimento da produtividade sistemático, como a gente observa na economia brasileira, é que o cidadão olha para a sua vida e não vê ela evoluir. A renda per capita continua mais ou menos a mesma e, obviamente, aquela intenção, né, de ganhar mais e trabalhar um pouco menos porque você está sendo mais produtivo, ela acaba sendo frustrada porque a produtividade não está crescendo o suficiente para aumentar a renda e, simultaneamente, a gente trabalhar um pouco menos. Agora, quando a gente observa economias mais produtivas, Fernando, quais são os fatores que explicam essa diferença, né? O problema do brasileiro está relacionado exatamente ao quê? Seria a qualidade dessa mão de obra, a baixa incorporação tecnológica, e aí a gente também tem aquele problema histórico que é da baixa taxa de investimento no Brasil, que poderia também ajudar nessa questão da melhora de produtividade. É um ambiente de negócio que não é favorável. O que explica exatamente? Como você acabou de mencionar, todos os fatores combinados, né? O grande problema de atacar a baixa produtividade no Brasil é que não tem uma bala de prata. Ó, faz isso que vai dar certo. É um conjunto de fatores. A gente tem, por exemplo, no Doing Business a gente sempre vai mal, né? Era aquele índice que media a competitividade entre os países, e o Brasil sempre estava lá na rabeira. Por quê? Um dos motivos é a burocracia excessiva, né? Infraestrutura deficiente, uma qualificação da mão de obra que vai aquém da necessária, o famoso custo Brasil, né, dentro da porteira, para fora da porteira, ou seja, eu sou muito produtivo aqui dentro da minha empresa, mas quando eu vou exportar, eu perco na falta de infraestrutura de logística adequada, depois eu perco na burocracia do porto, depois eu perco com os impostos, e aí eu perco minha produtividade, que eu sou muito produtivo. E, obviamente, a utilização tecnológica. Então, vê só, a gente tem que melhorar a qualidade da mão de obra? Também, não é culpa só do trabalhador. A empresa tem que adotar a melhor tecnologia possível, ela tem que se adequar às melhores formas de produção? Também. O imposto, que às vezes é muito excessivo, e muitas vezes a gente tributava há pouco tempo atrás, o investimento, o estoque de capital, desestimulava a empresa a adotar a melhor tecnologia. E a gente tem um sistema tributário super confuso, em que muitas vezes ele acaba beneficiando a empresa pouco produtiva a continuar em operação. E qual é o problema quando eu protejo uma empresa que é pouco produtiva? É que a empresa pouco produtiva ela compete com recursos pela empresa com maior produtividade, o que acaba aumentando o custo do recurso para essa empresa mais produtiva. Então, existem uma série de mecanismos que a gente tem que mexer, né? E, diga-se de passagem, a gente tem caminhado nessa direção. A reforma tributária, por exemplo, vai na direção correta de reduzir, vamos dizer assim, o caos tributário que a gente tem, que gera um custo adicional para as empresas, que retira a competitividade, mas a gente também tem que avançar ainda mais com a educação. Eu sempre faço uma ressalva, a educação brasileira avançou muito nas últimas décadas, né? Aquém do que a gente necessita e gostaria, mas ela tem contribuído para aumentar a empregabilidade, aumentar a renda do trabalhador brasileiro. Mas para que a gente consiga ganhos sustentáveis de produtividade, a gente precisa melhorar ainda mais a qualidade da mão de obra e, obviamente, utilizando tecnologia mais adequada. E aqui existe uma combinação, né? Muitas vezes, se a minha mão de obra não tem a qualificação necessária, eu não consigo adotar a tecnologia que está disponível. Por quê? Porque aquela tecnologia nova, ela requer uma qualificação da mão de obra que eu posso não ter. Para a gente amarrar aqui o nosso papo, Fernando, o debate político costuma sempre opor, né, direitos trabalhistas a crescimento econômico. Na prática, existe alguma experiência internacional que poderia agora mostrar como conciliar essa jornada, essa redução da jornada com o aumento de renda, também crescimento sustentável da produtividade? Essa referência seria possível para o Brasil? Ó, na minha visão, o mais importante é o ganho de produtividade. Quando você tem a economia ganhando produtividade, porque o que gera crescimento e bem-estar? Né, crescimento da renda, é crescimento econômico. Ou seja, é impossível eu criar emprego se a economia não cresce. Então, o que gera crescimento econômico sustentável? Aumenta a produtividade. Não é uma política pública que vai estimular a economia no momento atual que vai gerar esse crescimento permanente. Por quê? Porque o estímulo vai acabar e aí na frente a gente vai frear de novo, reduzindo mais uma vez o crescimento. O que gera crescimento sustentável é ganho de produtividade. Então, a gente tem que trabalhar com afinco
nessas áreas todas, melhorar a qualificação profissional, melhorar o funcionamento da economia, né, permitir que os recursos fluam para os setores mais produtivos, e uma vez que a produtividade está aumentando, naturalmente vai ocorrer o quê? O aumento da renda e a redução da jornada de trabalho. E o melhor caminho para você fazer isso é por negociação. Por quê? Porque quando as empresas estão negociando com os trabalhadores, elas estão fazendo aquilo que exatamente cabe no bolso dos dois. Por exemplo, quando você pega grandes dados, você observa o seguinte, que em geral 2/3 dos ganhos de produtividade viram aumento de salário e 1/3 redução de jornada de trabalho ao longo do tempo. Tá? Mas, se você não tiver o ganho de produtividade, você fizer por lei, né, uma redução da jornada de trabalho, o que você está fazendo? Você está ampliando muito o custo da empresa, que vai reagir. Em geral, a reação dela, muitas vezes, é trocando o trabalhador. Ela pega aquele trabalhador que ficou caro e aumenta a rotatividade, contratando um trabalhador relativamente mais barato, e nesse jeito você não chega ao objetivo, qual que era o objetivo inicial? Ampliar a renda e reduzir o tempo trabalhado para aumentar o lazer. Sem ganho de produtividade, infelizmente, essa equação não fecha. E aí, o que a gente tem que fazer? Trabalhar em reformas que muitas vezes não são populares, mas são essas reformas que vão viabilizar o aumento permanente da renda, que vai possibilitar a redução da jornada de trabalho de forma sustentável. Só reduzir a jornada de trabalho por lei, você vai acabar gerando rotatividade e frustração. E aquele trabalhador que achou que ia ganhar a mesma coisa trabalhando menos, ele possivelmente vai ter que trocar de emprego, vai reduzir o seu salário e outra pessoa vai entrar no lugar dele ganhando menos. Perfeito. Pesquisador do Instituto FGV Híbrido, Fernando de Holanda, aqui com a gente. Fernando de Holanda Barbosa, meu querido, muito obrigada pelo seu tempo para vir explicar um pouco mais aqui sobre esse levantamento tão importante. Boa semana para você. Até uma próxima. Obrigado, o prazer foi meu.